príncipe, meu hóspede, meu homem. Boa noite. Vamos para mais um dia de oração. Vamos orar pelos nossos maridos, orar pelo nosso casamento. Estou aqui junto com você, dividindo o meu tempo de repouso para orarmos pelo nosso casamento, pelo nosso marido. Olha, vocês me valorizam que eu estou dividindo meu tempo de repouso com vocês, viu? Olha só, gente, eu estou lendo aqui com vocês esse livro, O Poder da Esposa que Ora, mas Mensagens de Fé. Não é o comum, é esse diferenciado que só tem orações, tá? Tô aqui vindo rapidinho pra orar junto com vocês pelo nosso marido, pelo nosso casamento, porque eu particularmente, assim, e sei que muita gente tem esse entendimento que casamento é um campo de batalha. Satanás ama investir, né, na destruição de casamento. Então nós precisamos de mulheres que orem, que se levantem para orar pelo seu marido, orar pelo seu casamento, até o ponto de vocês estarem tão fortalecidas e seguras de convidar eles para ouvir a sua oração. Porque a fé vem pelo ouvir. Então é muito importante que o marido escute a sua oração, esposa, sabe? Uma oração madura. Por isso que nós estamos lendo esse livro, porque ela ora de uma maneira madura, ela não ora soltando uma piada, sabe? Ela não usa a oração para dar uma cutucada nele, não. Ela ora pedindo a coisa certa ao Senhor. Então imagina o teu marido ouvindo, você orando, pedindo a Deus a coisa certa. É muito poderoso. Olha, gente, eu queria já dizer feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui. Obrigada a quem já me desejou aqui. Então, ora aqui quem tem vontade de orar, tá? Conceição, eu não tenho respostas, você tem que buscar em Deus. Se você sente no coração que deve orar ou não, né? Busca em Deus essa resposta, né? Eu não tenho respostas prontas. Quem tem respostas é o Senhor para as nossas vidas, tá bom? Então, eu queria que antes de começar, né, você enviasse aí o seu aviãozinho para uma amiga que precisa orar pelo casamento dela, que precisa orar pelo marido dela. Não deixa de convidar uma pessoa para estar aqui, até porque esse momento também é um momento evangelístico, tá entendendo? É um momento que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de conversar com Deus, de ter intimidade com Deus sobre determinado assunto, que é... Tô bem cansada, né? Minha barriga tá bem grande. Que é orar pelo seu esposo. Então aproveita esse momento aqui, que nós não estamos, né, julgando nenhuma religião, não estamos julgando ninguém. Nós estamos nos unindo para orar com propósito pelo nosso marido, pelo nosso casamento, que precisa muito de oração, gente. É muito importante orar, quantos livramentos o Senhor dá, quantos freios na nossa língua o Espírito Santo pode dar quando a gente tem esse tempo aqui de comunhão, né? Quantos livramentos Deus pode nos dar, porque nós estamos aqui nos unindo em oração, tá? Tô esperando ainda mais um minutinho para você enviar o aviãozinho para uma amiga. Envia para uma amiga assim: vamos orar pelo nosso casamento, vamos orar pelo nosso marido, porque quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, a palavra de Deus diz que ele se faz presente e ele não mente. Eu tenho certeza que quando a gente se une aqui, a gente tá atraindo a presença de Deus para trabalhar dentro do nosso casamento, tá bom? Então, vamos começar? Vou começar na página 25. O tema de hoje, para orar pelo nosso marido, é quando ele tem de tomar a decisão certa.
Olha o que é legal nesse livro, é que ela sempre usa um versículo da Bíblia para entrar na presença de Deus. É como se ela sempre entrasse com um respaldo, com um direito na presença de Deus, né? Assim, Senhor, tá aqui o que diz a tua palavra, eu tenho conhecimento do que diz a tua palavra, por isso que eu tô te pedindo tal coisa. Tá entendendo? Como é legal a gente ler esses livros que nos dá conhecimento, que aquilo que nós estamos pedindo tá de acordo com a palavra, tá de acordo com o que a Bíblia diz que é para nós, tá? Isso tem uma força tremenda no mundo espiritual. Então, hoje o versículo de hoje é Salmo 16, versículos 7 e 8. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Que poderoso esse versículo, que promessa de Deus poderosa. Vamos tomar posse da palavra, porque se tem uma coisa que Satanás tem medo, é quando a gente tem entendimento da palavra de Deus. Então a gente está pedindo uma coisa a Deus que está na Bíblia, que é para nós. Vou repetir. Salmo 16, versículos 7 e 8. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Gente, eu tô lendo esse versículo e tô entendendo que eu vivi esse versículo praticamente hoje, antes de todos acordarem na minha casa, né? Enquanto ainda estava escuro, eu entrei na presença de Deus para que o Senhor ministrasse ao meu coração, né? Como ele diz aqui, na escura noite, o meu coração me ensina. E quando você entra na presença de Deus, Deus troca a sua tolice, a sua falta de sabedoria, o seu egoísmo, o seu orgulho, por humildade, por sabedoria, pelo amor dele, pela a sabedoria, a inteligência dele. Vale muito a pena a gente ir para as nossas guerras, ir para as nossas cirurgias, né, emocionais na presença de Deus, porque a gente sai de lá outra pessoa. Gente, eu fui para a presença de Deus hoje, antes da minha família acordar. E o dia foi maravilhoso, sabe? Porque lá na presença de Deus, eu troquei a minha tolice por sabedoria. Eu troquei o meu orgulho por humildade. Eu troquei o meu egoísmo, né, por solidariedade. Então, vale muito a pena a gente não acordar e ir com os peitos desprotegidos para a presença da nossa família, né? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 14:1 que a mulher tola, ela destrói o seu casamento com a sua própria mão. Ela destrói a sua família com a sua própria mão. Então, que a gente não seja essa mulher. Mas para a gente não ser essa mulher, a gente precisa parar na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá, para ver o que ela fala. Repetindo, o tema de hoje é quando ele tem de tomar a decisão certa. Grande parte da sua qualidade de vida como mulher depende de seu marido tomar as decisões certas. A consequência de decisões erradas tomadas por ele influencia você e seus filhos por muito tempo. Mas é bem provável que você já saiba disso. A Bíblia diz: todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Provérbios 21:2. Significa que uma ideia pode parecer boa no momento, mas na verdade não é. Em razão disso, precisamos pedir a ajuda de Deus em todas as decisões que tomamos. Talvez você tenha trabalhado muito durante a vida inteira, tenha economizado dinheiro e gasto com sabedoria. Mas se seu marido for um homem negligente, se não souber tomar conta dos negócios nem das finanças,
você verá que todos os seus esforços foram por água abaixo. Portanto, é preciso que você aprenda a pedir a Deus que te ajude e também ajude o seu marido a tomar decisões certas. Todas as decisões que ele toma, por exemplo, que emprego deve aceitar, onde morar, pessoas com quem gostaria de conviver, seus passatempos preferidos, como gastar o dinheiro ou quanto tempo passar com a família, exercem grande influência na vida conjugal. Seria muito bom que seu marido orasse com você acerca das decisões que toma, mas nem todos os homens se dispõem a fazer isso. Muitos acham que são capazes de tomar decisões sozinhos, sem a interferência da esposa ou de outras pessoas. Espero que não seja esse o seu caso. Mas se for, você poderá pedir a Deus que livre o seu marido de cometer erros. Se ele tiver uma decisão importante a tomar, peça a Deus que o ajude a agir corretamente. Alguns homens, claro, são tão teimosos que se recusam a ouvir o Espírito Santo falar ao coração deles. Mas pelo menos você orou e isso coloca o seu marido nas mãos de Deus. Gente, olha só. Eu vou repetir. O meu maior desejo para todas as esposas, para todas as mulheres que querem ser sábias, o meu desejo é que vocês aprendam tanto a orar pelo seu marido, que vocês tenham coragem de um dia convidar eles para eles ouvir a sua oração, tá? Mas por isso que eu tô lendo esse livro com vocês, que é para vocês orarem de uma maneira sábia, de uma maneira doce, de uma maneira que está de acordo com a palavra e não de uma maneira que eles podem se sentir ofendidos, cutucados, né? A mulher sem sabedoria, ela pode usar esse instrumento poderoso que é a oração, que pode alcançar o coração do marido, né? Que inclusive alcançou a vida do Jeff. Foi eu orando por ele, chamando ele, deixa eu orar por você, deixa eu ensinar você aqui a Bíblia. Quando eu era solteira, né? Mas o fato de ele ouvir uma mulher orando por ele, pedindo a Deus para ele prosperar, pedindo a Deus para proteger ele, quando ele entra no carro, quando ele vai do trabalho, pedindo a ele sucesso. Gente, isso fez ele se apaixonar por Jesus, tá? Muitas mulheres já fazem isso, né? Já conseguiram fazer isso. Muitas casadas posicionadas também já conseguiram entrar nesse nível. Então, o meu desejo para todas as mulheres é que elas aprendam a orar com os seus maridos. Às vezes, você pode assim, mas por que que eu tenho que começar? Por que que não pode ser ele? Você está plantando primeiro. Você planta. Depois eu plantei na vida do meu marido, né? Quando ele ainda era meu amigo. Eu plantei e eu colhi um grande homem de Deus, né? Graças a Deus. Então, olha só. Ela está dizendo aqui que nós temos que pedir a Deus por todas as decisões que o nosso marido precisa tomar. Que nós temos que entregar na mão de Deus. E eu vou dizer para vocês que uma vez o Jeff quis fazer uma negociação com uma pessoa. Na hora que ele me falou, gente, eu fiquei assim, com o meu espírito agitado, sabe? Eu fiquei assim um pouco nervosa, porque eu vi perigo. Eu, como alguém íntima do Espírito Santo, eu vi um perigo na hora que ele me falou. E se eu falasse para ele com aquele nervosismo, talvez ele ia pensar que eu estava querendo manipular ele, né? Então, o que eu fiz? Eu fiquei calada, eu fui lá pro meu quarto e primeiro orei, pedi a Deus, né, para que ele tomasse a decisão certa. E eu coloquei essa situação primeiro na mão de Deus. Quando eu desci, eu já desci com sabedoria. Deixei o nervosismo da tolice, da chatonilda na cruz e desci com sabedoria. E aí eu chamei ele para conversar com ele. Eu posso falar com você sobre essa decisão que você está querendo tomar? Eu falei com bem calma. Aí eu disse, olha, eu acho que essa pessoa, ela não é uma pessoa correta.
Eu acho que essa pessoa é uma pessoa que, por causa disso, tá trazendo corrupção para sua vida. E aí, então, eu acho melhor não tomar uma decisão de fazer uma negociação com essa pessoa, né? Então, quando eu falei, depois da oração, eu pude falar com sabedoria. E ele acatou a minha conselho, né? Ele acatou aquilo que eu falei. Gente, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, essa pessoa foi presa. Você acredita nisso? Gente, foi assim um grande livramento, sabe? Porque essa pessoa pode dizer, mas eu também faço negócio com fulano, eu também, né? Nossa, assim, foi um grande livramento. Então, vale a pena a gente estar colocando a vida do nosso marido, o nosso casamento em oração, antes de a gente agir com tolice, antes de a gente querer dar um conselho com as nossas emoções. A gente corre lá na presença de Deus. Quantas vezes, gente, eu segurei aqui as minhas emoções, assim, primeiro eu vou orar, primeiro eu vou fazer mais uma carta para Deus. E em só mais uma carta, em só mais um banho, assim, de oração, né? Você toma banho e você fala com Deus. Grandes livramentos aconteceu dentro do meu casamento por causa de uma paradinha na presença do Espírito Santo, tá bom? Então eu quero te aconselhar a parar na presença de Deus e não tentar fazer as coisas com a sua própria força, com o seu jeitinho, mas com a ajuda do Espírito Santo. Então, vamos para a oração. Agora, cada uma ora pelo seu marido, tá? Eu oro pelo meu e você ora pelo seu. Vamos lá. Vamos aprender a orar. Senhor, peço que ajudes meu marido a tomar decisões certas todos os dias. Ensina-o a discernir tua vontade e que as escolhas dele não atendam aos desejos da carne. Dá-lhe sabedoria para que ele não cometa nenhum erro terrível. Se ele tomou uma decisão errada no passado e isso lhe custou caro, oro para que corrijas a situação e restaures o que for necessário. Só tu és capaz de transformar uma calamidade em bênção. Tua palavra afirma: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14:12. Ajuda meu marido a discernir entre o caminho que parece certo e o caminho que é certo. Leva-o a distinguir o caminho que leva à vida do caminho que leva à destruição. Todas as vezes que ele tiver de tomar uma decisão, aconselha-o na escura noite. Fala a ele com palavras irresistíveis. Livra-o de escolher um caminho sem ter o conhecimento claro de tua vontade. Que ele ouça a tua voz dizendo: meu filho, este é o caminho. Siga-o. Concede-lhe o desejo de orar comigo sobre decisões importantes, para que estejamos sempre unidos. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês querem mais uma oração? Dá tempo ainda. Então vamos lá para mais uma oração. O tema dessa oração é quando nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Tá lá em Provérbios 8:6. Ela sempre entra na presença de Deus com uma palavra de Deus. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Provérbios 8:6. Quantas vezes, vão dizendo aí amém, para eu saber que vocês estão aqui comigo, né? Quantas vezes já ouvimos alguém comentar sobre o próprio casamento, afirmando que a falta de comunicação é tão grave que impede o casal até de trocar algumas palavras. Você já disse algo semelhante a respeito de si mesma ou chegou a pensar nisso?
Se nunca teve problemas de comunicação no casamento, você é uma mulher muito abençoada e deve agradecer a Deus todos os dias por estar casada com alguém que se comunica abertamente com você. Ore para que seja sempre assim. Um dos problemas comuns no casamento é a má comunicação, o que é muito diferente da falta total de comunicação. É quando existe pelo menos uma tentativa de diálogo. Quando, porém, a comunicação contém críticas negativas, sarcasmo, desrespeito ou palavras mal colocadas, é sinal de que o problema entre o casal está começando a aumentar. Se a comunicação for negativa ou deficiente, acompanhada de discussões, com o passar do tempo não haverá mais conversa, porque vocês concluirão que não vale a pena. Há maridos e mulheres que não fazem nenhuma tentativa de dialogar. Se esse marido ou essa mulher não tem nenhum problema mental ou físico, a falta de diálogo quase sempre é motivada por egoísmo, recusa em ceder ou mágoa extrema, o que significa que a pessoa foi emocionalmente prejudicada no passado, a ponto de ter medo de voltar a sofrer as mesmas consequências caso decida abrir-se com alguém. Para ela, é melhor manter-se calada, mas isso torna a vida infeliz e o casamento então fracassa. Ore para que Deus os ajude a comunicar coisas boas e positivas entre si e de maneira clara. Deus é capaz de corrigir todos os erros do passado a esse respeito. Ele gosta de boa comunicação e quer que os lábios de vocês falem do que é certo. Comunique a Deus o problema que você tem de comunicar-se. Com o seu marido. O Senhor é especialista nesse assunto e pode ensiná-los a abrir-se com Ele em primeiro lugar e depois um com o outro. Peça ao Senhor que te oriente a fim de que sua boca fale do que é certo o tempo todo e que a falta de comunicação não venha mais a existir, tá? Então vamos lá, para a oração, tá certo? Vamos para a oração com o tema, né, que é, vou repetir aqui o tema, quando nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Vai lá, se familiariza isso, entra no espírito, né, conexão com Deus, comigo, porque a palavra de Deus diz que quando duas ou mais estão reunidas no nome de Jesus, Ele se faz presente. Então, vamos orar agora pela comunicação dentro do nosso casamento. Senhor, oro para que ajude meu marido e eu a nos comunicar de maneira aberta e sincera um com o outro a respeito de tudo. Peço para que quando o diálogo entre nós terminar, que o restaure como ele deve ser. Ensina-nos a separar o tempo necessário para conversarmos e a não nos concentrar em nós mesmos a ponto de não haver um diálogo produtivo. Destrói nosso egoísmo e ensina-nos a ser francos um com o outro. Ajuda-nos a não interromper de vez a comunicação entre nós. Se em algum momento paramos de conversar em razão de discussões no relacionamento que causaram muitas mágoas, peço que cure as feridas antigas e nos dê paz. Ajuda-nos a destruir tudo isso e a derrubar todos os muros que se ergueram entre nós. Tu és o Deus dos novos começos, por isso oro para que nos ajude a começar tudo de novo. Capacita-nos a enxergar um ao outro com novos olhos, para que possamos conversar de maneira produtiva, que cheguemos ao ponto de ser sinceros e honestos, de forma carinhosa e bondosa, e que não escondamos do outro nenhum pensamento, sentimento e nenhuma experiência. Se houver algo oculto que necessite ser revelado, oro para que resplandeças tua luz
sobre nossos pensamentos e nossas preocupações mais profundos. Ajuda-nos a respeitar um ao outro, ouvindo e respondendo. Que nunca nos preocupemos a ponto de não ter tempo de falar do que é certo um ao outro. Eu oro em nome de Jesus e vocês concordam comigo. Amém. Amém? Amém, gente. Essa é uma parte tão importante para o casamento, orar pela comunicação, que se vocês puderem, por favor, faz uma carta para Jesus pedindo mais isso, sabe? Aqui é só para dar um gostinho de como se deve pedir, né, ajuda para o casamento. Então, mas eu quero te animar. Eu tenho muitos vídeos aí ensinando como eu faço minhas orações, como eu escrevo minhas cartas para Deus. Hoje mesmo já escrevi minha carta para Deus. Escreve uma carta para Deus pedindo mais, sabe? Sobre comunicação, sobre você não falar, né, com veneno, se você não falar sempre com aquela mesma mágoa de 1987 que continua rondando na conversa, no diálogo de vocês. Então, coloca tudo para Deus, sabe? Coloca assim todo o lixo que tem dentro do seu coração na sua carta, para que você seja um canal de melhora na comunicação. Se você melhorar a comunicação, você vai ver, você consegue tudo com uma comunicação correta, tudo que você quer. Vou mais uma vez colocar aqui, o livro é esse, tá bom? A diferença desse livro é O Poder da Esposa que Ora, Mensagens de Fé, tá? Tem que ter essa palavrinha, mensagens de fé, porque é só oração pelo marido. E nós estamos aprendendo muito aqui, porque ela sempre entra na presença de Deus com um versículo apropriado para aquilo que ela vai pedir a Deus, tá? O diabo tem muito medo que você conheça a palavra de Deus, porque ela é nossa por herança, é aquilo que nos dá poder, é aquilo que nós temos direito, porque Jesus comprou para nós esse espaço, essa sabedoria, essa vitória, essa felicidade que nós precisamos tomar posse. Para toda promessa precisa de um posicionamento. Por isso que nós somos casadas posicionadas. Tá bom, gente? Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. É bem rapidinho esse momento, tá? Talvez muitas já vão dormir, né? Eu sempre falo, vão dormir cheirosinha, entrega as blusas velhas, as camisolas velhas, vai dormir bonitinha, mesmo que o marido não esteja aí ainda, já faz um ato profético para que Deus esteja vendo que você tá pronta. Que você tá pronta. Não vai deixar para ficar pronta quando o homem chegar, não. Já mostra para Deus. Deus, ó, tô pronta. Olha aqui, eu aqui de hidratante, cabelo cheiroso, né? Tá tudo pronto, tá bom? Beijo grande. Feliz Dia das Mães para quem já é mãe. E para quem é filha, honre a sua mãe amanhã com todo o amor do seu coração, para dizer para Deus que você tá pronta. Beijo grande. Tchau, tchau.